Olá, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. E hoje nós vamos falar de religião. Com muita satisfação estamos recebendo aqui o bispo diocesano de Sete Lagoas, Dom Guilherme Porto. Ele que está há 14 anos à frente da diocese, sucedeu o bispo Dom José Lima. Dom Guilherme, uma satisfação muito grande, obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Dom Guilherme, o senhor vem aqui conversar conosco num momento muito importante da Igreja Católica, né? Depois de 590 anos, praticamente, um Papa renuncia. Exatamente nesse 28 de fevereiro, último dia de pontificado de Bento XVI, já dá para pensar no significado desse gesto para a história da Igreja? Sem dúvida, a avaliação é unânime, tanto aqueles que são, digamos, da Igreja, como aqueles que não são católicos, mas avaliam como um gesto corajoso, um gesto de muita humildade, um gesto profético mesmo. Acho que traçando aí para a própria Igreja algumas indicações importantes, como a Igreja precisa caminhar daqui para frente, né? Há quem diga que esse gesto poderia, quem sabe, abrir uma discussão sobre tempo de duração de um pontificado. O senhor acredita que exista campo para isto? Eu não acredito, nisso não acredito não, porque seria uma mudança muito grande e o Papa sempre é livre de continuar. Quer dizer, o caso do Bento XVI foi uma opção dele, mas sem dúvida o exemplo poderá ser seguido em outros momentos, eu acredito. Eu fico imaginando que esses dias, ou dizem que meses, 1 mês, 2 meses, que antecederam esse gesto do anúncio que se deu no dia 11 de fevereiro, devam ter sido dias de muito conflito interior para ele, né? Ah, sem dúvida. Mas parece-me que já há uns 3 meses ou 4 meses, ele já estava mais ou menos decidido, ou pelo menos caminhando para essa decisão, porque ele visitou, por exemplo, o túmulo de Celestino V, que foi o último Papa a renunciar, e inclusive agora a mídia está apresentando fotografias dessa visita momento. Que foi no ano passado, né? Depois também ele deu entrevista a um jornalista alemão, em que ele deu algumas indicações de que poderia renunciar e que a consciência poderia levá-lo a dar esse passo como uma obrigação mesmo para o bem da Igreja. Então já sinalizou, de certo modo, que pelo menos interiormente ele estava trabalhando essa possibilidade, né? O senhor o conhece pessoalmente? Eu estive com ele por ocasião chamada Visita de Límina. A cada 5 a 10 anos a gente faz uma visita a Roma para um contato com todas as congregações e com o próprio Papa. Então foi em 2010, eu estive com ele pessoalmente, tivemos a oportunidade de conversar sobre a nossa realidade aqui. Ele se interessou muito para saber um pouquinho do nosso trabalho e inclusive fez algumas colocações. Foi um encontro muito importante e até emocionante para a gente, né? O senhor foi indicado pelo antecessor, João Paulo II, aqui para a Diocese de Sete Lagoas. Exato, O senhor consegue ver similaridade entre os dois papas, entre o pontificado dos dois? Um seria, digamos, continuidade do outro? Eu acredito que houve uma mudança muito grande. O João Paulo II contava com o antigo cardeal Ratzinger, né? Isso, era um braço direito, uma espécie de braço direito dele, sem dúvida nenhuma. Porque o Papa tem as chamadas congregações romanas que o assessoram. E entre elas, a mais importante é a chamada Congregação para a Doutrina da Fé. É aquela congregação que zela pela fidelidade à fé católica. E o cardeal Joseph Ratzinger era exatamente o prefeito dessa congregação. Portanto, era um homem de confiança absoluta de João Paulo II. E aí conviveram 15 anos. E, então isso significa muito, né? Mas a diferença é grande, porque o João Paulo II é um homem popular, um homem simples, enquanto que o cardeal, o Bento XVI,
cardeal Joseph Ratzinger, é um intelectual, né? Um homem de profundidade, pelas suas obras, pelos seus escritos, professor universitário nas maiores universidades alemãs, né? Então há diferenças bem grandes. Ele é tido como um dos maiores intelectuais da igreja, né? Sem dúvida. E outra coisa que se fala, eu tenho percebido nas leituras que temos feito pela imprensa, a minha impressão é que parece que agora, e que bom que não se esperou pela morte dele, mas parece que estão, de certa forma, fazendo justiça à biografia dele, porque havia quem dissesse que ele era nazista, pelo fato de ter sido alemão, ter servido ao exército alemão. E não foi nada disso, né? Quer dizer, era uma circunstância da vida dele que ele não tinha escolha. Sem dúvida. A revista Veja, no último número, falou exatamente do soldado que lutou no exército nazista obrigado, né? Exato. Porque ele foi ali forçado a lutar. Mas não significa nenhuma opção pelo nazismo, pelo contrário, a posição dele é sempre muito a favor da democracia e uma mentalidade completamente diferente, né? Que parece que para quem acredita em sorte ou por desígnios de Deus, no momento que ele falou que ia ser padre católico, ele conseguiu ser dispensado do exército, não é isso? Parece que estava escrito que seria desta forma, né? Que o caminho dele estava traçado. Dom Guilherme, voltando à questão da renúncia, quer dizer, o Brasil não existia como nação quando o último Papa renunciou, né? Passaram-se mais de 500 anos. Isso vai além de um simples ato de uma pessoa que acha que não tem mais condição de seguir a sua missão? As coisas são diferentes hoje, no sentido de que os papas que renunciaram antes, eles são de 8 a 10, porque há dois fatos assim um pouco duvidosos historicamente. Mas as circunstâncias eram outras. O último Papa, por exemplo, renunciou exatamente para salvar a unidade da igreja, porque havia uma divisão e na realidade havia 2 papas. Exato. Então a renúncia foi mais um gesto de contribuir para que a unidade da igreja, que estava de certo modo assim correndo um risco de se aprofundar, ela pudesse ser salva. Mas temos casos de outros papas que renunciaram também, mas as circunstâncias eram completamente outras. No caso aqui do nosso Papa, a renúncia foi um gesto de muita coragem e também de muita humildade, né? Porque a pessoa abrir mão de uma posição de destaque no mundo, de um poder, né? Então ele mostrou claramente que não pode haver o carreirismo, né, na igreja, tem que haver a dimensão de serviço. E ele se considerou incapaz nesse momento de servir condignamente a igreja. Então ele falou assim: eu prefiro renunciar, né? O senhor acha que a saúde foi o fator preponderante? Não foi, não. O Papa Bento XVI, ele tem um marca-passo, né? Isso aí é um fato já público, mas o marca-passo é coisa que normal no dia de hoje. Não limita a vida das pessoas, limita. Né? Inclusive há 3 meses atrás ele passou por uma pequena cirurgia para trocar aí a pilha. Coisa normal aí, não é um problema mais grave. Ele tem até uma saúde razoável, no sentido assim, ele se mantém bastante assim, fisicamente e psicologicamente assim, controlado na alimentação, no ritmo de vida e tudo. Agora, pesou também em certo ponto, mas são 85 anos. Nós temos pessoas hoje com 90 anos, 89, 88, que estão ainda... Uma fase produtiva. Né? Mas ele sentiu que havia necessidade dentro da própria igreja, de umas medidas corajosas que ele não teria condições de assumir, né? Então... Bom, nós tivemos João Paulo I, Albino Luciani, italiano, ficou 33 dias, aí veio um polonês e um alemão. Há quem diga que volta-se novamente a eleger um Papa italiano. O senhor já encontrou tempo para pensar sobre esse assunto? A gente vem acompanhando a mídia, as opiniões dos especialistas e lendo um pouco sobre isso. É verdade que o episcopado, quer dizer, os cardeais europeus são 62, e italianos são 28.
Mais da metade, porque são 118 cardeais em condições de votar, na realidade vão votar 115, porque 3 estão assim, se declararam impedidos, não vão comparecer. Mas então 62 significa mais da metade. A Europa elege, né, se quiser, né? E depois a Europa sempre tem aquela mentalidade de superioridade, né? Exato. Até hoje a mentalidade é essa. E sem dúvida nenhuma não é fácil assim abrir mão disso. Mas em termos de católicos, a América Latina, ela tem o maior número, nós somos mais da metade dos católicos do mundo. Isso pesa muito. E temos aqui na América Latina, temos assim cardeais de projeção mundial. No caso da África, que também experimenta um crescimento assim de catolicismo atualmente, mas não tem representantes expressivos. Tem 2 cardeais, que é um cardeal primeiro chamado o Francis Arinze. Esse cardeal, ele tem 82 anos, então já está praticamente descartado. Embora seja uma pessoa simpaticíssima, eu conheço pessoalmente, já estive com ele algumas vezes, e tem obras, inclusive, muito assim, divulgadas no mundo, mas assim, já tem uma idade muito avançada, né? E tem um outro cardeal que é de Gana, o Peter Turkson, que é também muito falado, assim, como possível Papa. Mas são só 2 nomes e não tem uma projeção mundial tão como... Agora na América Latina temos vários cardeais, então é possível que dessa vez seja um cardeal aqui da América Latina. Seria bom para a igreja? Só o Espírito Santo que sabe, né? Não sabemos. Porque diz que é o Espírito Santo que conduz a eleição, dúvida, né? Sem dúvida. Temos um italiano e 2 brasileiros que estariam bem cotados. Aliás, um argentino e 2 brasileiros, né? A Argentina tem 2, né? Tem o de Buenos Aires, o Borgoglio, e tem um que trabalha em Roma há muitos anos, Sandri. São 2 assim de projeção grande assim. Agora no Brasil nós temos o de São Paulo, tem um cardeal de São Paulo que trabalhou em Roma como padre, que portanto tem um relacionamento muito grande lá na Cúria Romana e que é de origem alemã. Isso pesa muito. Dom Odilo. É o Dom Odilo. Odilo Scherer. Uma vez que as origens, né, faz com que os europeus o considerem praticamente nosso, é dos nossos, né? Ele é ariano. Sem dúvida. Então ele pode ser. Agora tem um que foi o arcebispo de Brasília, o Dom João Braz Avis, que está em Roma trabalhando já há alguns anos, extremamente simpático, mas não tem tanta projeção assim não, mas é falado como uma possibilidade também, né? A Diocese de Milão já teve vários cardeais eleitos papas, Sim. né? E há um que hoje é apontado né, como favorito. E há quem diga que ele seria o favorito de Bento XVI. Eu já li isso. Ele tem 71 Ângelo anos. Scola. Ele era arcebispo de Veneza, foi transferido há alguns anos atrás, 3 ou 4 anos, para Milão. Tem 71 anos. É uma pessoa muito preparada e o Papa atual, o Bento XVI, o estima muito, é uma pessoa assim, pode ser, é uma pessoa assim que realmente tem projeção, mas temos um canadense também, que é o Marc Ouellet, que é de Quebec também, né? Muito. E esse Marc Ouellet... E é um intelectual também, né? Também. E ele é o prefeito da congregação para os bispos, portanto ele está em contato com o episcopado do mundo todo, com todos os cardeais, bispos, arcebispos, por causa da função dele em Roma. Então é uma pessoa também que pode vir a ser escolhido. Mas tudo é assim o achismo, né? Eu acho que nessa hora... Dom Guilherme, nós estamos caminhando para terminar o primeiro bloco. Eu gostaria, para fechar aqui, essa questão da idade. Karol Wojtyła foi eleito Papa e se tornou João Paulo II aos 58 anos. 58 anos. Josef Ratzinger foi eleito com 77 e encerra com 85. Há quem diga que a igreja precisa hoje de um Papa jovem. E jovem seria o quê? Aí na faixa dos 60, no máximo 70. O senhor tem opinião sobre isto? Se olharmos as coisas sob o aspecto humano, da política eclesiástica que existe, é claro, em geral não se elege muito novo, não. Porque a Cúria Romana raciocina do seguinte modo: nós vamos ter que
assim, suportado durante muitos anos, né? Então, em geral, os papas são eleitos aí acima de 60 anos, 65, por aí. Mas tudo é possível, né? Tem um cardeal que tem 53 anos, um cardeal indiano, feito cardeal agora recentemente. Temos 2 ou 3 nessa faixa de 50 e poucos. Mas teoricamente não tem chance. Não. Humanamente, olhando a coisa claro, política a questão humana, na dimensão humana, né? Porque o caso do João Paulo II foi um caso excepcional, ser eleito com 58 anos, normalmente acima de 60, próximo de 70 anos. No caso dele, eu acho que o mundo e o próprio conclave talvez ainda estivesse sob o impacto, né, da morte precoce de Dom Albino Luciani, o João Paulo I, que era uma figura carismática, sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso pode ter contribuído também, né? Deve ter contribuído, sem dúvida. Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco, daqui a pouco voltamos a falar com Dom Guilherme Porto sobre esse período de transição que a Igreja Católica está vivendo.